Olá, todas bonitas de Deus, sejam todas bem-vindas. A machaiada também, sejam bem-vindos, lindões do Papai do Céu. E eu quero hoje compartilhar com você um texto que eu acho assim incrível. Dizer, pastora, todos os textos são incríveis. Fazer o quê? A Bíblia, ela é incrível. E se encontra no Novo Testamento, numa das cartas, a primeira carta de Coríntios, né, que Paulo, que estava em Éfeso, mandou para a igreja lá em Corinto, porque ele recebeu umas informações que estava rolando uns negócios lá não muito legal. Que interessante, desagradavelmente interessante, não se encaixa só na situação de igreja, de religião, do local aonde você cultua, mas isso acontece muito no nosso meio dia a dia, de convívios, de ambientes. E aí eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao 34, vamos ao nosso resumo, fala sobre a ceia do Senhor. A ceia era um momento muito especial. Se você olhar no Velho Testamento, a ceia se relaciona à principal refeição do dia entre a família, onde todos se sentavam, né? Normalmente sentavam no chão, em tapetes, no meio de almofadas, quando moravam em tendas, né? Até porque mesa era uma coisa jamais das posses, né? E ali colocava todo o alimento e todos compartilhavam, né? O pai, a mãe, os filhos e aqueles que conviviam ali. Era um momento, digamos, quase sagrado, né? E no Novo Testamento já também tinha esse momento também, ainda se mantinha essa cultura, mas aí já tinha ocorrido também o fato aqui, na situação aqui, onde Paulo manda essa carta para Coríntios, Jesus já tinha, né, sido crucificado, né, e aí a ceia, que até hoje nós ainda temos esse culto da ceia, domingo, culto da ceia, primeiro domingo do mês, e esse texto é muito usado para esse momento. O significado passou a ser lembrar do sacrifício que Jesus fez na cruz, de morrer, de ser crucificado, de ser lixado praticamente, para trazermos à nossa memória esse momento, lembrar e aí, né, ter uma comunhão, um momento de comunhão. Só que o que estava acontecendo? Alguém mandou avisar para o apóstolo Paulo lá em Efésios, olha, lá na igreja de Coríntios está rolando um negócio meio estranho. Olha, quando chega no dia da ceia, a gente acredita que hoje a gente usa, né, o cálicezinho com vinho ou com suco de uva, e o pão, né, pedacinhos de pão, onde nós fazemos todo esse momento litúrgico, né, da ceia. Só que lá a gente percebe que eram comida. Eu acredito que pelas cultura judaica, deveria assar cordeiro, né, e vinhos, e talvez frutas, alguma coisa assim. Mas o que estava acontecendo ali é que tinham pessoas que chegavam, não esperavam nenhum momento de começar todo aquele ritual, toda aquela cerimônia. Algumas pessoas chegavam, já começavam a comer, já começavam a beber. E o que acontecia? Alguns comiam tanto que quando chegava no final, ficavam algumas pessoas que não tinham o que comer, porque chegava lá, só tava as carcaças do cordeiro e outros bebiam. E aí já era bêbado, embriagado, falando bobagem, fazendo besteira. E Paulo dá uma chamada na regulagem do povo, né? Ele chega a falar assim, por acaso vocês não têm comida ou bebida em casa? Quer dizer, se está com fome, come em casa. E ali é um momento de comunhão, de confraternização. Porque, gente, para pensar, a partir do momento que uma pessoa, ela chega e come exageradamente, não está se importando com outra pessoa, isso é uma quebra de unidade, de comunhão. Porque se aquele local ali é para se reunirem,
principalmente para trazer à memória o sacrifício de Jesus pela vida deles, então, né, na realidade, se não está se importando com o outro, é um sentimento egoísta. Jesus morreu só por mim. Venha a mim ao meu reino, ao vosso nada. E era isso que estava acontecendo. E quando alguns também bebiam, ao ponto de chegar a ficarem embriagados, como eu falei, começavam a ter comportamentos, às vezes, muito desagradáveis, falavam coisas que não deviam, agiam de forma que não devia, e aí quebrava o princípio do respeito. E muitas das vezes hoje nós temos visto esse tipo de comportamento, né? As pessoas, elas se diferem umas da outra pela sua condição social, pela a etnia, né? Por tantos tipos de etnia que nós temos, pela questão preconceituosa com o outro, pela questão da pessoa ser de um outro país, de outra região do Brasil, de outra religião. Nós não conseguimos conviver, nós formamos os clãzinhos, né, os grupinhos, e esses grupinhos a gente fecha e impede que haja um relacionamento. Nós esquecemos que Jesus, ele morreu por toda a humanidade. A decisão é nossa de aceitá-lo como Senhor da nossa vida ou não. Mas o amor dele não foi só para judeus. Senão ele não tinha entrado em Samaria para poder conversar com aquela mulher lá na beira da fonte d'água. Ele não teria atendido o pedido de uma mulher cananeia. Ele não teria se preocupado com uma mulher que tinha não sei, né, quantos demônios lá para poder libertar ela daquele. Ele ia cuidar. Só ser judeu, aí é quase tipo assim, deixa eu dar uma vez, cadê sua identidade para poder saber qual é a tua nacionalidade? Não. Esse tipo de comportamento, quem tem somos nós. Acontecia naquela época e acontece hoje. Mas aqui está falando da questão religiosa. Não, aqui está falando sim da questão religiosa, mas não. Essas questões, elas criaram raízes e foram saindo do âmbito religioso e foram entrando em várias áreas, né? Nós podemos ver que tem pessoas que ela basicamente não fala com outra pessoa por alguma coisa que ela acha que não se encaixa. E aí, lá no versículo 18 e no 19, esses dois eu quero compartilhar com vocês, ele diz o seguinte, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, porque aqui no caso ele estava mandando a carta para a igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto, eu creio, ele sabia. Porque o ser humano é complicado, né? Nós somos um ser complicado. Não fomos feitos de maneira complicada, mas nós somos complicadinhos. E ele sabia que essas coisas com certeza estavam acontecendo. E o 19 diz assim, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Então, esse versículo 19, eu achei ele lindo, fantástico, porque ele está dizendo o seguinte, como que você vai descobrir os seus erros, as suas falhas, se você só quer andar com quem pensa igualzinho a você? Como que você pode mudar alguma coisa que nem eu sei que eu tenho de ruim, se eu só quero andar com quem age como eu e pensa como eu? Então, amadas, queridas, nós precisamos romper as barreiras. Sabe por quê? Que Deus, a ciência, tudo fala que... Eu nem esqueci o nome agora, né? Os entendidos aí, por favor, lembrem do nome. Que os continentes, eles eram eram um bloco, né? E quando eles se separaram, que foi para um lado para o outro, sabe o que isso aí me lembra? Lá da Torre de Babel, que todo mundo ali falava uma mesma língua, e Deus foi lá e e criou várias línguas no meio deles, e houve uma
separação, porque eles nem se entendiam. E se a gente nós pararmos para pensarmos, é assim, não é? O mundo não é assim, um fala uma língua, outro fala outra língua. Dentro do Brasil existe termos de fala, né? Termos de fala que até dificultam o entendimento. Enfim, o que tudo isso vem nos ensinar no dia de hoje? Precisamos de relacionamento amplo. Eu posso conviver com uma pessoa totalmente diferente, talvez, do meu ritmo de vida, de visão das coisas, respeitando essa pessoa, inclusive porque a minha mãe dizia sempre assim: quem quer respeito tem que respeitar primeiro. Então, respeitando a pessoa. Tá? Eu não preciso de ter mesmas práticas, mesmas formas de vida, mas qual a questão de você sentar, você conversar, você compartilhar um momento e entender que eu não sou melhor do que ninguém, nem ninguém é melhor do que eu. Nós podemos aprender, troca. Deus é um Deus de trocas de experiência. Ele gosta de viver e gerar experiências na nossa vida. E para que eu possa ter algumas experiências, eu preciso passar por diversas situações, ouvir coisas que às vezes eu nem vou gostar de ouvir, dizer coisas que eu sei que aquela pessoa no momento não vai gostar, mas depois ela pode pensar sobre aquilo e gerar alguma mudança. Afinidades com pessoas que de repente parecem ser tão diferente de mim, mas que com certeza vai ter coisas a me ensinar. Gosto muito da palavra acepção. E porque a Bíblia, lá já desde o Velho Testamento, eu tinha até anotado um versículo aqui que fala sobre a acepção. 2 versículos que eu anotei. Um fica em Romanos 2,11, que diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. E em Tiago 2,9 diz: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois rearguidos pela lei como transgressores. Então, quebra de você esse conceito que você só pode andar com pessoas vermelhinhas, ou então você só pode andar com pessoas laranjinhas, ou você então só pode se relacionar com pessoas pintadinhas. Nós podemos ter um bom relacionamento com diversos tipos de pessoas, aprender, ensinar, se divertir, sabe, viver o diferencial. Hoje em dia, o que nós infelizmente temos visto é muitas atitudes de preconceito nas suas diversas formas, e isso não agrada a Deus. Se encaixa tremendamente aqui no texto quando diz que a acepção é pecado. Então, querida, querido, que você possa refletir um pouquinho sobre isso e possa mudar alguns conceitos se você perceber que necessário se faz. Um beijo carinhoso no coração, cheiro no cangote e um beijo atrás da sobrancelha esquerda. Beijo no coração.